Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1, só para a gente entrar no contexto. Lucas 17. Eu botei o texto e esqueci de botar o tema. O tema da mensagem é fé poderosa e eficaz. Eu esqueci de anotar, me perdoa. Eu anotei aqui, mas não anotei no papel. Lucas 17. Aqui Jesus estava com os seus discípulos. E fé poderosa e eficaz. Ele estava aqui com os seus discípulos. E como diz aqui no subtítulo da minha Bíblia, pelo menos, está colocando aí os tropeços, isso mesmo, os tropeços. Então ele estava ensinando aqueles discípulos algo importante da caminhada cristã, que ele fala assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Versículo 3. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, uma árvore, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui nesta noite e te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua palavra. O Senhor conhece a situação de vida que cada um que está aqui presente está vivendo. O Senhor sabe também, aquele que está na internet, a situação de vida que ele se encontra. O Senhor sabe o porquê esse vídeo chegou até ele. Então nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um de nós, Senhor, para que nós possamos sair daqui, como disse um dia Jacó: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos respondeu. Então, no nome de Jesus, que caia por terra toda incredulidade, que caia por terra toda dúvida, todo espírito contrário, que tenta nos impedir até de ouvir a Tua palavra e guardar a Tua palavra, que todo esse mal caia por terra e a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade nessa noite e produza os frutos para o qual o Senhor está trazendo essa palavra a nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou uma pessoa nova, graças a Deus, mas já tenho uma caminhada, um tempo de vida. E eu lembro de um tempo em que nós éramos muito mais fiéis a certos produtos do que nós somos hoje. Antigamente, quando você ia, por exemplo, a um mercado, nós só comprávamos o arroz daquela marca. Nós só comprávamos o açúcar daquela marca. Nós só comprávamos o feijão que era daquela marca. Tinha algumas marcas até que elas eram tão cativantes, que eu posso dizer assim, de que o nome da marca já representava o próprio produto. Por exemplo, palha de aço. Palha de aço
quase ninguém conhece como palha de aço. Todos nós conhecemos, o conhecíamos como um bombril, devido ao poder da marca. Muitos de nós, eu não lembro você, mas eu já fiz isso diversas vezes. Ia num restaurante, em algum lugar. O que você quer? Não, tem Coca-Cola? Tem. Então me dá um Guaraná. Aí o garçom ficava olhando pra gente assim, porque a marca Coca-Cola se tornou tão referência com relação a refrigerantes, que às vezes a gente pergunta se tem Coca-Cola para pedir outro refrigerante, porque está associado à nossa mente. Então, muitos de nós, ao termos essa experiência, quando chega esse novo tempo que a gente vai no mercado, muitas vezes, e a gente já não olha mais a marca, a gente olha o quê? Gostei demais. Tem pessoas iguais a mim aqui, então, essa noite. Tu vai lá, tu olha o açúcar, tem um lá daquela marca X que está custando tanto, tu vai, olha o preço do outro, vou pegar o outro. Mas quando você pensa em pegar o outro, o que é que vem na nossa mente? Não é açúcar união, não. O que é que vem na nossa mente é: será que esse aqui é tão bom quanto o outro? Será que esse daqui surte o mesmo efeito do outro? Será que se eu comprar isso aqui, aquilo que ele está prometendo que vai produzir, que vai fazer, vai se realizar? Eu não sou cozinheiro, mas às vezes eu tento fazer umas artes na cozinha. E eu conheço, tenho minha tia Adelaide, ela sim é uma cozinheira de mão cheia. E às vezes ela me passa algumas receitas assim, ela fala, esse aqui só funciona com açúcar tal. Se você botar outro açúcar, não dá o ponto daquele doce, não dá o ponto daquela coisa que está sendo feita. Então, às vezes, a gente vem com esse questionamento: será que se eu mudar o produto, mudar de marca, será que vai surtir efeito? Será que vai cumprir aquilo que está prometendo fazer? Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando com os seus discípulos. E você percebeu comigo que ele está falando de um tempo de dificuldades. Ele está falando de um tempo onde haveria escândalos, como é a palavra que Mateus usa. Aqui ele está usando palavras pedras de tropeço. Algo que alguém vai fazer a outra pessoa que pode fazê-la até tropeçar na fé. Então era um momento de dificuldade. Eram momentos que abalam ou mexem com a nossa fé. Será que nós temos vivido hoje tempos assim? Em que a gente às vezes vê coisas, às vezes a gente ouve coisas, e que a gente também mexe com a nossa fé, mexe com a nossa confiança em Deus, mexe com a nossa ideia: será que isso é assim mesmo? Será que está acontecendo isso mesmo? E o texto, ele é muito claro em demonstrar para nós que aqui nos parece um contexto não só de pessoas de fora fazendo coisas que escandalizassem a igreja, mas nos dá a ideia também das próprias pessoas de dentro da igreja fazendo coisas que podem trazer um escândalo, podem fazer alguém tropeçar, podem fazer alguém, pelo menos, duvidar na fé. Jesus está falando de um ambiente assim, queridos. E não é à toa que hoje nós vivemos algo muito semelhante, em que nós vemos tantas pessoas, tanto do lado de fora, mas muitas vezes do lado de dentro, fazendo pessoas tropeçarem, fazendo pessoas balançarem na fé, fazendo pessoas, talvez, duvidarem até de que Deus é Deus na vida delas, de que Deus é real. Então Jesus, ele estava aqui encorajando os seus discípulos, e ele também está aqui encorajando esses discípulos que estão aqui essa noite. Amém? Ele também está ensinando a nós que essas coisas aconteceriam. Às vezes a gente lê a Bíblia, e como eu gosto sempre de dizer, a gente já sabe o final. Então, por já saber o final, a gente às vezes não imagina como que aquelas pessoas viveram o tempo presente. Imagina para os discípulos no jardim lá de Getsêmani, com Jesus, orando,
buscando a face de Deus. De repente só estavam 11 discípulos ali, e eles olham e veem uma multidão chegando no Getsêmani. E de repente aquela multidão de soldados vem com uma pessoa que sai do meio deles lá e vem à frente. Aquela pessoa que sai do meio dos soldados e vem à frente, eles reconhecem quem é. É Judas. Imagina a fé dos discípulos ao olhar o discípulo que estava com eles. Expulsava demônios com eles, pregava com eles. Imagina aquele que foi quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregarem nas cidades. Imagina aquele que foi com Judas, olhar para Judas vindo e pensar, eu andei com esse cara, eu fui com ele. Preguei o evangelho com ele, expulsei demônios com ele, abençoei vidas com ele, curei pessoas, eu vi esse homem curar pessoas. E de repente, ver Judas vindo assim e trair Jesus ali na frente deles. Será que foi fácil para aqueles 11 discípulos passarem por aquela cena ali? Às vezes a gente só vai lendo assim, passa, né? Ah, beleza, mas imagina a situação, queridos. Jesus fala de situações assim, preparando aqueles discípulos ali presentes, que iriam enfrentar coisas assim, e preparando a nós também. Então nessa noite, existe uma batalha de fé que está sendo travada, querido, todos os dias por cada um de nós. Constantemente hoje, nós estamos sendo atacados na nossa fé. E Deus tem falado conosco para nós firmarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Especialmente nesses últimos dias, não abra mão da sua fé, meu irmão. Especialmente nesses últimos dias, se apegue à sua fé em Cristo Jesus. Diga amém. Especialmente nesses últimos dias, se firme na sua fé, fortaleça a sua fé. E hoje você já está de parabéns. Você veio à casa de Deus, você veio ouvir a palavra, você veio estar junto dos seus irmãos para ter a sua fé edificada, fortalecida, encorajada. Você já está de parabéns, meu irmão. Não abra mão da sua fé, não abra mão de estar na casa de Deus. Porque os ataques são muitos. Mas infelizmente nem sempre o apoio também segue na mesma quantidade. Então toda oportunidade que nós tivermos de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra, nós precisamos aproveitar. Então Jesus, dentro desse contexto que eu estou falando para você, de dificuldades, de aflições, de pedra de tropeços, de escândalos, ele então ensina aqueles discípulos algo sobre a fé, e que eu queria compartilhar com você. Ele diz que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, ele faz uma comparação da fé ao grão de mostarda. E muitos de nós pensamos tão somente no tamanho do grão de mostarda, que é algo bem pequeno. Eu tenho um grão de mostarda ali em casa, bem que eu podia ter trazido, esqueci. É algo bem pequeno, às vezes o tamanho da cabeça de um alfinete, para você ter uma noção. Mas aquele pequeno grão, se semeado, ele dá frutos. Ele dá uma grande árvore. Uma árvore de mais de 3 metros de altura, com muitas folhas. E o Jesus até faz uma comparação dela com o reino de Deus, que vem aves e se abrigam naquela árvore. Então, uma árvore forte, uma árvore poderosa. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer essa ideia comum para todos nós. A nossa fé, queridos, o importante não é se ela é grande ou pequena, mas se ela é genuína. E se ela é genuína, ela produz frutos, ela produz resultados, ela é uma fé eficaz. Posso ouvir um amém? Ela cumpre aquilo que ela promete. A fé que nós colocamos em Deus, depois eu vou falar sobre isso, mas a fé, ela produz resultados, ela é eficaz. Ela não é à toa. Então nessa noite, em primeiro lugar, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Talvez você pense aqui, pastor, eu estou sem fé, quase nenhuma.
Ah, hoje eu estou só com um pouquinho de fé. Você não está sem fé porque você viu a casa de Deus. Então, ainda que tenha do tamanho do grão de mostarda, mas um pouquinho de fé você tem. Amém? E com esse pouquinho de fé, grandes coisas podem acontecer e vão até melhorar. Com esse pouquinho de fé que você tem, grandes coisas vão acontecer na sua vida, porque a fé, ela é eficaz. Ela surte efeito, ela produz resultados. Então me ajude aí a pregar, diga para a sua irmã, diga para o seu irmão, vem grandes resultados de Deus sobre a sua vida. Mesmo que aos seus olhos você tenha uma pequena fé. Uma segunda coisa que o grão de mostarda nos ensina, e por isso Jesus fez essa comparação, é que a semente do grão de mostarda, ela é a semente mais resistente que tem. Você não consegue dividir, quebrar uma semente do grão de mostarda. Ela é quase que indestrutível. Aconteça o que acontecer, ela permanece e mantém a sua forma. Ela permanece e se mantém íntegra. Ela permanece resistente. Tem tudo a ver com a fé genuína, queridos. Quantos de nós aqui já enfrentamos diversas situações, mas a fé que Deus nos deu, ela é poderosa para se manter íntegra. Diga amém. E a fé que Deus nos deu é poderosa também para nos manter íntegros na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, a fé que Deus nos deu, ela é suficiente para nos fazer vencer e prevalecer sobre toda e qualquer situação. Vem enfermidade, eu vou prevalecer no nome de Jesus. Vem lutas, eu vou prevalecer no nome de Jesus. Vem problemas financeiros, eu vou prevalecer no nome de Jesus. Pode ter problemas, aflições na família, mas a minha fé em Deus é suficiente e nada nem ninguém pode arrancá-la ou destruí-la da minha vida. Diga amém nessa noite. Você quer aplaudir? Aplauda ao Senhor e diga: eu creio em Ti, Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Mas eu sei de uma coisa: a fé que Ele te deu, não importa se ela é grande, se ela é pequena, mas a fé que Ele te deu, nada nem ninguém tem poder de destruí-la. Ela é poderosa para resistir. Ela é poderosa para enfrentar os desafios da vida. E nós temos o testemunho da Bíblia e nós temos o testemunho da história. Diversas pessoas, queridos, o Império Romano lutou contra a fé, lutou contra a igreja, matou cristãos, perseguiu cristãos, torturou cristãos. Mas a igreja permaneceu de pé. Como tem um canto que nós temos cantados aqui, estamos de pé. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, as lutas não pararam a igreja, os problemas financeiros, porque perseguiram cristãos também, não dando emprego para os cristãos, mas isso não parou a igreja. A nossa fé é poderosa para nos fazer triunfar, apesar das perseguições, das lutas, das resistências, das dores internas e externas. A minha fé é poderosa e suficiente e nada pode destruí-la. Diga amém mais uma vez. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus pela fé poderosa que Ele colocou no coração de cada um de nós. As perseguições não pararam a igreja. As lutas e as resistências ao longo da história não pararam a igreja. O Império Romano perseguiu, os franceses perseguiram, o comunismo perseguiu e a igreja permanece crescendo, a igreja permanece avançando. Locais que diziam: a igreja não vai entrar lá, e a igreja tem avançado, tem conquistado territórios por causa da fé que Deus nos deu. Ainda diante da morte, queridos. Ainda que diante da morte, a nossa fé é maior e ela é poderosa.
para resistir, porque temos a certeza de que a morte também não pode nos destruir. Muito pelo contrário, para nós cristãos, morrer aqui na terra é ter a certeza, a convicção, a fé, a confiança de que encontraremos com Ele. Então até a morte tenta destruir-nos, mas a nossa fé é poderosa para triunfar até sobre a morte. Então eu não sei o que você está passando, mas a sua fé é suficiente para vencer. Ela é resistente. O apóstolo Pedro fala sobre ter a fé provada como pelo fogo. Ela é resistente até para passar pelo fogo e nos fazer vencer. Mas uma segunda coisa interessante sobre o grão de mostarda que Jesus aplica aqui, é que o grão de mostarda, quando ele é plantado, ele cresce muito rápido e dá origem a uma árvore forte. Isso é uma coisa que me impressiona e que de alguma forma até me entristece um pouco, porque eu não sei se você já percebeu isso, ou já vivenciou isso na sua própria vida, mas às vezes pessoas que entregam suas vidas a Jesus, às vezes quase que de imediato elas passam a viver milagres. Às vezes quase que de imediato muitas pessoas passam a experimentar grandes resultados na vida delas. Não precisa esperar um longo tempo para você começar a colher frutos da sua fé. Não. A fé é algo que produz um resultado rápido. Talvez você conheça alguém ou na sua própria vida, você entregou a vida a Jesus e já viu um milagre acontecendo, de ser curado, por exemplo, uma porta se abrindo, uma transformação acontecendo na sua casa, na sua família, nas situações que você vivia, no seu coração. Então não sei, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você tem de fé. Não sei quanto tempo você tem de igreja. Talvez você esteja aqui, chegando hoje pela primeira vez. Talvez você esteja assistindo um vídeo desse pela primeira vez. E a mensagem chegando a você. E a palavra de Deus para mim e para você é: não importa se você tem um dia, 10 minutos, 30 minutos de culto que você está vivenciando, de vídeo, não sei. Mas a partir do momento que você coloca o seu coração e a sua confiança em Deus, aí já é um momento propício para você viver milagres. Aí já é um momento propício para você viver bênçãos. Aí já é um momento propício para algo da parte de Deus acontecer na sua vida. E hoje pode ser esse dia. Diga amém. Eu estou aqui talvez com 50 minutos ou talvez com 20 anos de igreja. Um milagre pode acontecer nessa hora, porque a nossa fé, ela vai crescendo e cresce rápido para que milagres aconteçam em nossas vidas. Mas o que me entristece, porque eu me alegro de poder a fé produzir isso, mas o que me entristece, que eu falava antes, é que infelizmente, ao contrário do que deveria acontecer, quanto mais a gente vai caminhando com Deus, nas gerações de hoje, menos fé as pessoas têm. Não era para ser assim. Nas gerações mais antigas, quanto mais a pessoa caminhava com Deus, mais ela era fortalecida na fé. Mais ela tinha confiança em Deus, por ver o testemunho na sua própria vida e as suas próprias experiências das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz. A nossa geração hoje está acontecendo ao contrário. Os novos convertidos chegam à igreja e experimentam milagres porque eles creem que Deus pode fazer. Aí a gente pega para as pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, elas já não vivem mais aquela expectativa do milagre. Elas já não vivem mais uma vida espiritual viva. Mas parece que a gente vive só um tempo de religiosidade. A gente veio para a igreja por vir, a gente está acostumado a fazer, a gente ora porque acostumou, mas não tem mais a convicção de que Deus ainda possa operar um milagre. E eu vim aqui da parte de Deus encorajar você também, meu irmão. Tanto você que está aqui há pouco tempo e Deus pode operar um milagre, mas eu também quero encorajar você que está há 10, 20, 30, talvez passou a vida inteira na igreja e já não crê mais em milagres. E Deus está dizendo para mim e para você: a fé que eu te dei, ela é
poderosa para que milagres aconteçam. Ela é para crescer, ela é para avançar. Como o próprio apóstolo Paulo disse, a nossa vida ela é de fé em fé, de glória em glória. Então cresça, meu irmão, amadureça, minha irmã, fica firme na sua fé, porque Deus tem bênção para nós. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Isso aconteceu ao longo da história da igreja, queridos. Diante das perseguições, quantos, falando sobre o Coliseu, a história conta, queridos, que quando os cristãos eram lançados no Coliseu, nossos irmãos passaram por isso. E eram lançados as feras, leões, tigres e diversos ursos e diversos animais. Quando isso acontecia, os cristãos mais antigos, mais velhos, por terem uma fé maior, eles se lançavam à frente das feras para serem devorados por elas, para que os cristãos mais novos tivessem uma chance de sobrevivência, porque talvez não tivessem uma fé tão fortalecida quanto aqueles. Então, meu irmão, eu não sei em que etapa da vida você está. Talvez você esteja começando. Deus tem milagre para você. Você não precisa esperar 20 anos para que a sua fé surta um efeito, mas ela cresce rápido. Ela é eficaz. Mas você também, meu irmão, que está aqui há 20, 30, passou a vida inteira na igreja. Eu também tenho uma palavra de Deus para você. Deixa a sua fé crescer. Não pega a sua fé e guarda na estante, não. Não pega a sua fé e bota na bolsa para vir para o culto, não. Não pega a sua fé e bota na bolsa para ir embora quando você for enfrentar os seus desafios, não. Pega a sua fé e bota ela no seu coração e usa ela para que ela seja uma fé viva na sua vida. Porque a fé sem obras, ela é morta. Mas uma fé que é colocada em prática dia a dia, ela produz milagres diários nas nossas vidas. E Deus quer fazer milagres ainda neste tempo, ainda que seja um tempo de escândalo, ainda que seja um tempo de resistências, ainda que seja um tempo em que o mundo tenta nos tragar. É nesse tempo que milagres vão acontecer. É nesse tempo que a glória de Deus vai se manifestar no seu povo. É nesse tempo que aqueles que são genuínos na fé ainda vão ser instrumentos da glória de Deus nesta terra. Diga amém, meu irmão. Diga eu creio. E diga eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui, Senhor, foi mais baixo, mas deixa eu continuar minha mensagem. Talvez até o final você se anime. Quarta coisa, desculpa, dessa comparação é que a fé não, a semente de mostarda, é a única semente que não é híbrida. Ela não aceita mistura. Ela não aceita ser associada a outras sementes, como às vezes a gente vê aí, hoje em dia na internet, diversos vídeos mostrando como você pega uma banana, mistura com laranja e vira a banana laranja, essas coisas todas que a gente vê aí na internet nos dias de hoje. A semente de mostarda, ela não aceita isso. Até pelo fato dela ser quase que indestrutível, ela não aceita ser misturada com outras coisas. E a fé, ela também é assim, queridos. A verdadeira fé, ela é genuína. Ela não pode ser misturada com outras coisas. Ela não aceita mistura. Ela não pode ser misturada com religiosidade. Ela não pode ser misturada com tradicionalismo humano. Ela não pode ser misturada com doutrinas de demônios e nem humanas. A fé, ela é genuína, íntegra. Não pode ser misturada com nada. Então aqui, já para nós, já vale uma pergunta. Será que eu estou misturando a minha fé, a fé em Deus, com outras coisas? Não tem compatibilidade, querido. Uma palavra que é usada tanto hoje, não tem compatibilidade. O próprio apóstolo Paulo vem nos dizer: há comunhão entre luz e trevas? Há comunhão entre a mesa de Cristo e os demônios? Então a fé, ela também é genuína. Eu não posso misturar a fé com simpatia. Eu não posso misturar a fé com horóscopo. Tem pessoas que estão acreditando mais no horóscopo que na Bíblia. E se dizem crentes. Não, meu Deus.
A fé, ela precisa ser única. Então, eu quero trazer para nós, o que é fé, então? Para a gente entender o que é fé, qual o significado da palavra fé, traduzido para o português? É uma confiança em Deus. E somente em Deus. Hoje, então, muitos têm tentado trazer, a gente estava lembrando hoje pela manhã, né, que agora essa semana comemora-se a Reforma Protestante, então muitos têm tentado trazer méritos para si mesmos. Porque eu faço, porque eu subi um monte, porque eu jejuei, porque eu fiz. Meu irmão, ninguém pode salvar a si mesmo. Nada do que eu e você possamos fazer pode garantir a nossa salvação. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa à minha salvação, Jesus teria morrido em vão. Se alguém pudesse salvar a si mesmo, Jesus não precisaria vir. Mas ele veio exatamente para que nós possamos entender, eu e você não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos e dependemos de Cristo para sermos salvos. Então eu não posso colocar nenhuma confiança em mim, porque eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu preciso colocar toda a minha confiança nele, porque é ele quem pode todas as coisas, como diz a palavra de Deus em um cântico que nós cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. Isso é fé, meu irmão. É uma confiança completa em Deus. Fé não é uma aceitação racional de uma ideia, mas é você confiar em Deus. Tem pessoas que, se você falar para elas, elas são incrédulas. E se você falar para elas e explicar um conceito, ela pode até entender racionalmente, mas ela não consegue, ainda assim, confiar em Deus. Porque são duas coisas distintas. Por exemplo, um conceito fácil da gente imaginar aqui. A criação, muitos dizem que a Bíblia diz que foi Deus quem criou todas as coisas. Mas muitos dizem que foi uma explosão. Então, se eu explicar racionalmente para uma pessoa que se eu pegar uma granada e estourar uma granada aqui, no meio desse salão, após a granada ser estourada, lógico, né, não vai ter ninguém aqui, vou só estourar a granada, vai ter cadeira espalhada para tudo que é lado, o teto de repente vai cair, não sei. Mas as coisas vão estar organizadas? Vai estar tudo uma confusão só. Vai estar tudo uma sujeirada só. Então, como uma explosão produziu organização quando tudo foi criado, então? Que é o que eles dizem, uma estrela estourou, explodiu e tudo se criou. Tá bom, mas como é que o planeta Terra e os outros 8 planetas estão rodeando organizadamente, sem um bater no outro, ao redor do Sol? Como é que o planeta Terra está na distância exata, propícia, para que a vida exista como a vida conhecemos hoje? A mesma distância propícia para o Sol. Ele não está tão perto quanto esqueci até qual é o primeiro planeta, sei lá, Mercúrio, para que não tenha muito calor. E também não está tão distante quanto o Netuno, lá, acho que é o último, se não me engano, para não estar tão frio. Como é que se calculou isso? Uma explosão calculou isso tudo? Aí você fala isso racionalmente para uma pessoa, ela pode até entender. Mas o fato dela entender essas coisas não quer dizer necessariamente que ela vai confiar em Deus. O que Deus quer, meu irmão, não é que a gente entenda as coisas. Não é que a gente racionalmente entenda as coisas, mas Ele espera que a gente confie totalmente nele. Eu não fui chamado para entender,
Eu não fui chamado para racionalmente compreender as coisas. Eu fui chamado para confiar em Deus. Nas coisas até que eu consigo entender e explicar, mas principalmente naquilo que eu não consigo entender nem explicar, aí é que eu sou chamado a confiar em Deus, que Deus é bom, que Deus me ama, Deus está me conduzindo pelo melhor caminho, ainda que eu não entenda. Eu sou chamado para confiar em Deus, mesmo quando eu não entendo. Então, nessa noite, talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida que você não entenda racionalmente. Eu tenho uma palavra de Deus para você também. Confie em Deus. Amém. Mas eu não estou entendendo, pastor. Confie em Deus. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus sabe tudo que está fazendo na sua vida. Você pode não estar entendendo nada, mas Deus sabe por onde está te direcionando. Eu me lembro, às vezes Deus usa experiências tão simples conosco para nos ensinar. Me lembro o meu sobrinho mais velho, quando ele era mais novo, da idade do Julinho, assim, hoje mais ou menos, a bicicletinha dele quebrou. Eu sabia mexer em bicicleta, né? Aí eu vi aquilo ali, quando eu fui, peguei as ferramentas lá, botei do lado, e ele me olhando. Quando eu comecei a soltar as peças da bicicleta, ele começou a chorar. Ele, meu Deus, eu vou perder minha bicicleta vai quebrar. Eu olhei para ele, calma, meu filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu fui lá, consertei a bicicleta, botei a bicicleta de volta direitinho como precisava. Aí ele foi andar de bicicleta todo feliz. Eu não sei, meu irmão, talvez você olhe para a sua vida e pense, minha vida está toda quebrada. Essa situação está toda destruída, não tenho jeito, não consigo ver saída para isso. E a palavra de Deus para minha vida e para a sua vida é: calma, meu filho, calma, minha filha, eu não perdi a mão na sua vida, eu estou com as ferramentas certas, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje pode estar as coisas um pouco confusas e você não está entendendo, mas daqui a pouco eu vou colocar cada coisa no lugar e vai trazer alegria, milagre, bênção para a sua vida. Talvez você não vai entender como é que eu fiz, mas eu vou fazer na sua vida. E você ainda vai me exaltar, ainda vai pegar isso, ainda vai se alegrar e se divertir com aquilo que eu vou fazer na sua vida. Você que crê, aplauda o Senhor com o seu melhor. Mas nós não somos chamados para crer em qualquer coisa. Nós não somos chamados para crer em vão. Nós não somos chamados para crer em algo abstrato, não. Deus nos deu bases, e bases muito seguras, para que nós possamos sustentar a nossa fé. A nossa fé ela não está baseada na areia, nem no vento, mas ela está baseada numa rocha firme. Qual é a primeira base da nossa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você que quiser anotar, confiar que Deus existe. Lá está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer, confiar que Ele existe e se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, uma base da nossa fé é a existência de Deus. Deus existe. Deus é real. Não é uma invenção humana. Não é uma invenção da psicologia, não é uma invenção dos demônios, não é uma invenção da mente humana, mas Deus, Ele é real. Embora eu não possa vê-lo porque Ele é Espírito, mas Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele é mais real do que tudo, porque Ele criou todas as coisas vieram dEle. Então tudo passa, mas Ele permanece de eternidade. Eu gosto desse salmo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então nessa noite, Deus não está mandando você confiar em qualquer coisa, mas Ele está mandando e trazendo uma orientação para nós. Creia que eu existo. Uma das maiores mensagens que tem sido pregada nessa sociedade de hoje é de que Deus não existe. É uma mensagem do ateísmo. E nessa noite Deus está dizendo para nós: não dê ouvido a essa mensagem, eu sou real.
eu sou vivo, eu sou verdadeiro, eu existo e sou abençoador daqueles que me buscam. Creiam em mim, diz o Senhor, para as nossas vidas. Um Deus que de eternidade a eternidade é Deus. Como diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Então de eternidade a eternidade ele permanece sendo o mesmo. Então ele é um fundamento firme, onde eu posso colocar a minha confiança, porque ele não muda, ele é imutável. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Situações mudam, circunstâncias mudam, as pessoas que estão ao nosso redor mudam, às vezes para melhor, glória a Deus, mas às vezes para pior. Nós também mudamos. Às vezes para melhor, espero que esteja sendo para melhor, porque Deus está na sua vida, diga amém. Mas às vezes a gente muda para pior também. Mas Deus está dizendo, eu sou um firme fundamento em que você pode depositar toda a sua confiança, porque eu, o Senhor, não mudo. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Quem eu digo que eu sou, eu sou. Aquilo que eu digo que vou fazer, eu vou fazer, porque eu sou Deus. Você pode confiar em mim. Se eu posso confiar nele, eu preciso confiar, então, nas Escrituras Sagradas. Porque é o meio pelo qual Deus se revelou a nós. As Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. E ela é digna de confiança. E ela é digna de confiança ao longo da história, queridos. Ao longo da história, homens e mulheres de diversas categorias, se é que eu posso dizer assim, cientistas, religiosos, doutores, pessoas leigas, pessoas simples, ao longo da história lutaram para provar que a palavra de Deus era mentira. E todos aqueles que lutaram contra ela caíram, e a palavra de Deus permanece firme para sempre. Ela foi provada e ela tem sido aprovada e encontrada como perfeita diante da humanidade. Então nessa noite, a palavra de Deus é um firme fundamento no qual nós podemos colocar a nossa fé. Porque ela, ao longo da história, tem se provado verdadeira e tem se cumprido. E uma terceira coisa, que também é um tripé, vamos colocar assim, é confiar em Cristo e na sua obra redentora por nós. Eu ouvi um amém ali. Eu preciso crer que Jesus morreu no meu lugar e ressuscitou no meu lugar. Eu preciso crer que hoje Jesus adentrou os céus no meu lugar também, como que dizendo, eu morri por vocês, ressuscitei por vocês, e estou entrando no céu por vocês para dizer que o acesso está aberto. Hoje só Jesus entrou, mas no dia que ele vai vir buscar nós, todos nós entraremos com ele. Então eu preciso confiar nisso também, de que Jesus fez uma obra perfeita e completa. Não é mentira, não é engano, não é invencionice humana, não é tradição. Não, ele é real, ele é verdadeiro, ele veio. E eu preciso continuar confiando e crendo de que ele vai voltar para me buscar. Quem ainda está comigo nessa fé, esperando e aguardando Jesus, diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu preciso crer então no Deus que é revelado nas Escrituras, no Cristo, e o Cristo bíblico, não esse Cristo fraco que tem sido pregado aí, que parece estar com medo até de voltar, não. O Cristo que eu sigo é um Cristo poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Diga amém e aplauda ao Senhor com o seu melhor. Bases da nossa fé, queridos. E só rememorando a Reforma Protestante, que vai ser celebrado mais uma vez essa semana, os 5 pilares da Reforma Protestante eram só a fé, só a graça, só a Escritura
Só Cristo e só a Deus glória. Então nessa noite, vamos manter só a fé, vamos manter-nos genuínos, só a graça de Deus para nos salvar, só a Escritura e somente a Escritura. A gente não precisa de mais nada, só Cristo. Eu não preciso de mais nenhum ajudador, corredentor para me ajudar, não. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é suficiente para tudo na minha vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então se coloque de pé. Me ajude aí, anime seu irmão, anima seu irmão, diga para ele, não sei o que você está passando, meu irmão, mas fica firme na sua fé. Não sei o que você está enfrentando, mas a sua fé é suficiente para fazer você prevalecer sobre isso. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quero orar por você, orar por mim, orar por nós. Tem alguém que está aqui conosco e quer entregar sua vida a Jesus? Se você está aqui nos visitando, quem sabe, e quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Deus, quer colocar toda a sua confiança nele, pega as suas mãos, eu quero orar por você. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, amém. Então vamos orar. Como diz um cântico que nós cantamos muitas vezes, até foi lembrado hoje pela manhã, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é aprovada, o Senhor, de uma certa forma, se revela a mim de alguma forma. E também o Senhor me revela quem eu sou em ti também, de alguma forma. Quando os discípulos passaram por diversas lutas, eles puderam ver um Deus que repreende o vento, que paralisa as ondas do mar, que faz milagres. Mas eles também puderam ver quem eles eram, quem Deus havia chamado para ser, o propósito que Deus havia colocado na vida deles. Muitas vezes também se revelou, se aperfeiçoou, se mostrou mais claramente quando as provas de fé vieram. Então não sei o que meu irmão está passando, não sei o que minha irmã está passando, Pai. Mas em primeiro lugar eu te peço, fortalece a nossa fé. Sustenta a nossa fé. A tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo a tua palavra, Pai. Tua palavra foi pregada através dos cânticos no louvor. Tua palavra foi falada na hora do ofertório, nas orações, agora mais uma vez. Fortalece a nossa fé, Pai. Firma a nossa fé em Cristo, Senhor. Talvez hoje, alguns de nós, ao sermos expostos por essa palavra, vamos precisar fazer algumas correções com relação à nossa confiança em Deus. Talvez estamos confiando em Deus e em nós mesmos, na força do nosso braço. E Deus hoje nos corrigiu, dizendo, não, meu filho, não confie em você não. Como diz Jeremias 17, maldito é o homem que confia no próprio homem, faz da força do seu braço carnal a sua esperança. Não, Pai, nós confiamos totalmente em Ti. O Senhor é suficiente para guardar as nossas vidas, o Senhor é suficiente para cuidar de nós. E, Pai, nos dá uma fé genuína e verdadeira, para que diante dos desafios que enfrentamos hoje, e que talvez vamos enfrentar no futuro, que o Senhor possa nos sustentar na nossa fé. E eu te peço mais, Pai, nos ajuda a caminhar de fé em fé. Não nos deixe sermos como muitos dessa geração, que quanto mais o tempo passa, menos creem. Não, Pai, que as provas, que as situações que enfrentamos, nós possamos crescer em fé e não diminuir na fé, porque o teu propósito é esse, que a gente cresça na fé. No nome de Jesus, Pai. E nessa noite, apresente aí, meu irmão, qual situação hoje te amedronta, qual situação hoje talvez causou tentou abalar sua fé, fazer você tropeçar, quem sabe, talvez uma enfermidade, uma questão familiar,
uma questão talvez que envolva todos nós, é a preocupação com o rumo que o Brasil está tomando. Talvez muitos pensem, como é que eu vou pagar minhas contas? Se seguir nesse caminho aí, como é que eu vou me sustentar? Meu irmão, confie em Deus e vamos orar, porque Deus pode fazer milagres. Pai, eu quero apresentar a situação de vida do meu irmão, da minha irmã. Eu não sei o que ele está enfrentando, mas nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que responde. A nossa fé, ela é eficaz, ela surte efeito. Então, diante disso que o meu irmão está enfrentando, seja uma enfermidade, uma luta, seja lá o que for, que no nome de Jesus haja uma intervenção do Senhor. Que no nome de Jesus haja um milagre. Que no nome de Jesus haja uma resposta. Na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito de incredulidade, de medo, de dúvida, tudo aquilo que ataca a nossa fé, que caia por terra nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Que a igreja do Catete seja uma igreja cheia de fé. Que a igreja do Catete, eu posso ouvir mais uma vez, que a igreja do Catete seja uma igreja cheia de fé. Diga amém. Que nós possamos ser uma igreja poderosa, porque crê no Deus poderoso. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor.